Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Donde Fluir. Comigo, Helena Marques, astróloga, taróloga, numeróloga, e agora também eu estou ao vivo na rádio, sim, na Rádio Bahia FM 88.7, às segundas-feiras, em que falo de astrologia, de horóscopo e várias outras coisas. No entanto, o meu intuito nesse vídeo é falar de um ponto astrológico que nos últimos anos, nos últimos tempos, ele vem ganhando destaque, vem sendo um assunto principal de várias discussões, que é o eixo Vertex-Antivertex. O que é? Como ele se manifesta? Como é que a gente pode entender os efeitos? É o que veremos nesse vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, o que eu consegui ler da literatura portuguesa é que muitos blogs, de um modo errado, pontuam o Vertex como o descendente espiritual. Isso está errado, porque o eixo Vertex-Antivertex é um eixo que a gente chama de elétrico, no qual o Vertex ele é o ascendente espiritual e, desse modo, o Antivertex, o descendente espiritual. E eu não estou falando isso à toa. Esse termo, no viés contemporâneo, desde fins do século XX até o século XXI, um astrólogo italiano chamado Renzo Baldini, ele escreveu um livro chamado L'Ascendente dell'Anima, Vertex, né? Que seria o ascendente da alma, ânima em italiano é alma, Vertex. Tanto que no meu site, Donde Fluir, eu vou até colocar o link aqui abaixo, eu fiz uma matéria sobre isso com o seguinte título: Vertex, quando a alma se manifesta. Por quê? Porque se a gente fala sobre o eixo casa 1, casa 7, ascendente e descendente, nós estamos falando sobre essa reverberação enquanto ascendente dos nossos valores no físico, né, no aqui e agora, tanto que a casa 1 a gente interpreta muito como sendo o modo que as pessoas nos veem justamente por esse viés de fisicalidade. E sendo a casa 7, o outro com quem nos relacionamos. No entanto, quando a gente fala de alma, ascendente da alma, descendente da alma, o que é que a gente pode entender? O Vertex, esse ponto, quando acionado, ele nos leva a viradas. Pode parecer um fato, um pouco vindo do nada, que muitas vezes acontece através de encontros predestinados, alguma situação, um encontro com uma determinada pessoa que nos injeta aquele momento de eureka. Parece que agora as coisas fazem sentido. Finalmente parece que a vida faz sentido, parece que tem uma razão de eu estar aqui, vivendo nesse determinado espaço e nesse determinado tempo. Então, o que é que acontece? Quando o Vertex ele é acionado, seja em razão de estarmos em um local diferente, vivermos uma situação diferente ou por conta de um grande encontro, a gente pode esperar mudanças, às vezes drásticas, em direções de vida, ou porque aquela situação, aquela pessoa nos surpreendeu, nos atravessou de tal modo que é difícil voltar a ver o mundo, a ver as coisas como previamente vimos. Então, o que é que acontece? O Renzo Baldini, que é esse astrólogo italiano que ficou famoso por esse livro, né, Vertex, o Ascendente da Alma, ele explica também
quais são algumas doenças psicopatológicas que o indivíduo pode desenvolver e no qual o Vertex acaba sendo um ponto de entendimento. Mas voltando aqui a falar do Vertex, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que Vertex, esse termo, tem a ver com a mitologia grega, que fala de Vertuno. Tem uma mitologia falando sobre a história de Vertuno e Pomona. E Vertuno, gente, era um deus ligado à transformação. É ele quem regula essa mudança de estações. Então, Vertuno, ele se apaixona perdidamente por uma ninfa chamada Pomona. E Pomona, ela era uma grande amante do pomar, da plantação. Ela não era alguém que queria saber de relacionamentos. O que ela estava mais preocupada era o seu relacionamento com a natureza, com as suas plantações. E aí o Vertuno, ele fica pensando, caramba, como é que eu posso atrair a atenção da Pomona? Estou falando aqui de um modo bem rápido. E aí o Vertuno, ele consegue o Vertuno, ok, que tem esse R, que deve ser pronunciado, ele consegue se materializar de diversas formas para a Pomona, como uma velhinha, como vários seres, a fim de tentar entender melhor quem ela era. E aí eu sei que na última... quando ele conseguiu ser uma velhinha, ele foi se aproximando e ganhando uma proximidade com a Pomona, de modo que aquilo evoluiu e ele conseguiu se mostrar quem era de verdade. Aí esse disfarce de velhinha caiu e a Pomona, pela primeira vez, caiu de amores por alguém. Então vamos lá, o que é que a gente pode tirar dessa simples lição de uma mitologia grega? Que o Vertuno, nome o qual o Vertex é originado, fala sobre transformações. Então, quando entendemos que o Vertex é o ascendente da alma, quando esse ponto é acionado, nós conseguimos ter uma visão da nossa vivência aqui mais cosmológica. Como se, gente, tudo bem, nós somos de carne e osso, temos personalidade, temos dadas características, mas o mundo não é só isso. O mundo é energia, estamos todos interligados em maior ou menor grau. Então é isso que o Vertex acontece. O Vertex também não tem como falar, é muito ligado a questões de almas gêmeas, relacionamentos kármicos, chamas gêmeas. E principalmente, eu diria, se você analisa uma sinastria, quem está em pauta é o anti-vertex. Porque se o vertex é o ascendente da alma, o descendente da alma, que seria o chamado complemento divino, seria algumas interações entre anti-vertexes, ok? Mas o que acontece? Essas fábulas hollywoodianas, essa indústria de entretenimento, o qual o romantismo, o viver um amor dos sonhos, em que não há problemas, em que tudo é perfeito, acaba vendendo uma vida que não existe. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, é que muitas vezes esses relacionamentos, que sim, que a gente se sente completamente ligado em um nível profundo ao outro, em um nível, aquele outro sendo uma reverberação da minha própria natureza, não que você esteja louco, até porque eu tive um exemplo disso, de um encontro realmente de almas, na qual estou até, né? Na qual o anti-vertex da pessoa é em conjunção com o meu Sol e com o meu Mercúrio. Encontro esse que realmente significou um giro de 360 graus na minha vida. E é claro que a gente, a priori, espera que aquilo é o amor da vida, né? É a materialização de algo há tanto tempo esperado.
E aí é que está o erro. Então, muitas vezes os relacionamentos humanos são pautados por valores como posse, como ciúme, como ai, fulano é meu, fulano é minha. Então, o que muitas vezes esse encontro pode ter como maior objetivo não é o happy ending, né? E viveram felizes para sempre, como nós somos tão vendidos por essa indústria cinematográfica, musical, também de livros, e sim uma transformação, uma grande transformação no nosso modo de agir para conosco. É o que eu diria uma unificação interna, não é verdade? Que muitas vezes é um caminho muito difícil. Olhar para as nossas partes sombras que queremos tanto negar, os nossos defeitos, aquelas questões que nos são difíceis de mexer. Então, esses tipos de relacionamentos, né, acionados pelo Vertex, eles têm mais uma qualidade de tentar mudar a sua visão de mundo do que necessariamente o happy ending, né, o final feliz. Com isso, gente, eu não quero dizer que é impossível algum relacionamento regido pelo Vertex ou anti-Vertex se tornar palpável. Mas o que eu estou querendo dizer é que, visto a natureza do Vertex, que é um ascendente da alma, o anti-Vertex, um descendente da alma, saibam que esses encontros e até mesmo labels, né, que são essas fachadas, esses modos de falar. Até esqueci como é que fala isso em português. É isso, labels é isso, essa marca, né? Não vou taxar. Ai, a uma gêmea, chama gêmea, relação kármica. Tem muitas vezes o intuito de nos ensinar a aprender uma lição. E aí é que vem a importância de sabermos qual signo que rege o Vertex. Por exemplo, meu Vertex é em Leão. Então, uma das maiores mudanças que esse encontro teve na minha vida foi justamente que eu pudesse acreditar mais na minha criatividade, na minha independência criativa, ao invés de necessariamente querer me encaixar em algum grupo. Então, a depender do signo e da casa, nós vamos entender qual a qualidade desse Vertex. O que é que esse ascendente espiritual ou descendente espiritual pode influir na nossa vida. E se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, vos convido a clicar no link na matéria no meu site. Também, gente, curtam Donjo Fluir nas redes sociais. Se vocês quiserem uma consulta, eu desenvolvi uma consulta especial para que possamos entender como o Vertex reverbera em cada mapa. Vai ser um prazer te ajudar, assim como também uma consulta de mapa astral, mapa vocacional, numerologia, no jogo de tarô. E também, se vocês quiserem eventualmente fazer um curso de tarô, venham, tá bem? Eu sou a Helena Marques e vocês estão no Donjo Fluir. Fica também o meu pedido para que vocês se inscrevam no canal, caso tenham gostado. É isso, beijo, até a próxima, tchau, tchau!